Nossa, Rafa, Reconheço, mas, enfim, é, já falei o que eu tinha que manda, falar dele. manda aí 2017 aí. Começa aí, vamos. 2017 por incrível que pareça, foi um ano que a gente ligou para não cair, tá? Mas nos rendeu no final bons frutos aí com relação a jogadores. E aí eu posso citar Petrus, Petros, concordo, Bruno Alves e Arboleda aparecendo aí nesse ano. concordo. Lembrando Não que tem nem o que falar, né? O Bruno Alves não começou bem, tá? Ele veio jogar bola de uns tempos para cá. O Arboleda começou muito bem, permaneceu muito bem. Marcos Guilherme, Marcos Guilherme. fundamental. Queria ele no São Paulo hoje, pena que ele foi para o Inter. E o cara que nos salvou, o Profeta Hernanes. Né? Esse É, cara o veio. Hernanes, vamos citar o Hernanes em 2000, no próximo ano, porque aí ele veio, chegou de vez mesmo. A gente deixa para citar o Então, Hernanes no próximo. Porque a não, mas gente. O Hernanes é 17. Não, ele veio por empréstimo, ficou no empréstimo aqui no Brasil seis Isso, meses, isso, voltou, isso, jogou na China e depois ele voltou isso. de vez para São Paulo. Aí a gente faz o comentário do Hernanes em 2018, relembrando Tá, um pouquinho de 2017, porque a torcida já sabe o que ele tá. fez. E a gente Uhum, cita outros jogadores para falar um pouquinho mais aí. tá. Ah, tá, beleza, beleza. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então vamos falar da nossa zaga, que hoje é titular? Eu acho que não precisa florear tanto, não. O Bruno Alves, diferente do Arboleda, não começou tão bem. Ele mesmo fala em entrevista que ele falhou, acho que no primeiro jogo dele, a torcida já queria matar ele. Eu falei assim, pô, você chegou mais um Paulo Miranda aí para nós aí. Mas graças a Deus estávamos errados. O Arboleda já chegou tomando conta da zaga, A fazendo Arboleda estreou contra o Santos, se eu não me gols engano, e fez gol, importantes. né? É, fez gol de cabeça, que fez gol contra o Cruzeiro. Enfim, nos ajudou bastante na retomada, né? Porque 2017 foi o foi depois da trairagem que o Leco fez com o Rogério Ceni, né? Sim. Vender o time todo do começo do ano aí, deixar o Rogério Ceni Sem na mão, peça, sem sem nada. peça, sem nada. Isso serviu só para impulsionar aí a reeleição dele, né? Todo mundo sabe a história, não preciso contar de novo. Desrespeito enorme. E não é à toa que, para não acontecer isso, as contratações só apareceram depois quando o Rogério saiu, quando veio o Dorival, né? Que começou a aparecer as peças de reposição dignas, né? São peças ótimas aí, que deu o upgrade no time. Não é à toa que a gente ficou com a segunda melhor campanha do segundo turno Sim. do Brasileirão de 2013. Eu não lembro Então a gente exatamente, mas saiu. a gente ficou nos degraus de cima lá do Brasileirão na volta. A gente foi para a última rodada, a gente teve quase a chance de entrar numa pré-Libertadores, inclusive. Sim. Inclusive, no Mas último jogo, a gente até chegou a entrar na pré-Libertadores. Mas aí eu não lembro qual que era o time que estava perdendo o jogo, conseguiu virar o jogo e aí a gente perdeu a vaga e acabou até é, empatando o nosso jogo, se eu não me engano. acho que foi aquele gol do Brenner, a gente estava nesse jogo aí, Guilherme. Sim. Foi o jogo contra o Bahia, acho que contra o Jean, que o Jean ainda foi bater uma É, falta. que o Jean, a torcida gritou o nome do cara porque É. sabia que ia ser transferido. Mal nós sabíamos. Nossa, tudo bem, Aí deixa tem pra lá, uma. vamos falar de contratação boa. É. Aí você falou do Petros, né? E junto com o O Petros eu vou Petros, pai de trazer o família. Jusilei, que jogou muito também. O Jusilei Esse ano 17 foi um foi bom o ano de nome. empréstimo, né, dele. Veio como empréstimo de um ano aí pro São Paulo. Isso. Tava Um ano comprometido, não, né? foi 6 meses. Acho que ele veio no meio do ano já, não foi nem um ano. O Jusilei foi aquele cara que a gente comprou porque ele teve um desempenho muito bom, a torcida não ia admitir perder o Jusilei junto com o Petros, né? O Exatamente. Petros já ia sair. Aí bateu no pé, só que daí eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que agora ele viu que estava com um contrato bom de São Paulo e Como acontece com a relaxou maioria dos e jogadores, né? Renova o não, contrato. não dá para entender, cara, não dá para entender. Temos também a contratação do Prato. Eu acho O que, Prato 17, né, também. eu acho que o Prato
chegou estreando no jogo que o Maicon falhou, que a gente foi contra o Mirassol, que o Prato faz Foi, foi. 2-2. O Prato Foi, foi. também tinha muita garra, muita vontade de vencer, mas infelizmente já não tínhamos um time tão bom, tanto é que se não fosse o Hernanes, talvez a gente não sabe nem o que teria acontecido. Uhum. E ele também fez o diferencial nesse ano no São Paulo. Gols importantes também, fez gol até contra o Palmeiras, 2-0, lá que o Rogério ainda era técnico, ele faz um gol totalmente sem ângulo. Então foi um centroavante que eu acho que também foi uma ótima contratação para o São Paulo. Pena que o time do São Paulo em si não rendeu tanto quanto se esperava com ele, porque eu acho que ele poderia ter feito a diferença no time do São Paulo aí. Uhum. E foi embora, né? Sim. Infelizmente. Uhum. O Prato, eu acho que foi um investimento muito alto que o São Paulo fez. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais de gols, mas a gente sabia que o time era limitado. E uma coisa que aconteceu na época que ninguém lembra é que no final do ano, depois do Campeonato Brasileiro, o Prato ele deu uma entrevista polêmica falando, olha, eu quero continuar no São Paulo, mas eu tenho vontade de ser campeão e a gente tem que bater o pé para a gente ter um time competitivo no próximo ano. Só que eu notei dos jogadores do São Paulo que ninguém abraçou muito a causa do cara. E aí ele ficou um pouco pistola com isso, porque ele bateu de frente com a diretoria e ninguém veio junto com ele. Que aí ele forçou um pouco a saída dele quando chegou a proposta do River, né? Eu acho que no que você falou aí, eu lembro dessa fala dele, de que ele veio, foi cobrar a diretoria. E realmente, mas o cara não tá errado, né? Ele é um cara vencedor, é um cara que quer ganhar títulos, é um cara que quer Uhum. vestir. Quando ele veste a camisa, a gente viu ele vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Ele vestia, jogava com vontade. No São Paulo foi a mesma coisa. Então, assim, o que a gente está falando, né? Infelizmente a diretoria não ajudou e o time também não ajudou, porque todo mundo que chega no São Paulo agora acha que é craque, que está jogando no São Paulo. A gente vê jogadores aí brigando com diretoria, isso e aquilo, porque acha que tem que ser titular, jogador que, sinceramente, em times níveis, que São Paulo tinha níveis diferentes aí, que o São Paulo era o time a ser batido do Brasil, o cara não era nem terceiro reserva. Tem cara de hoje que o cara nem jogaria. O cara era sub-23 e ia ficar lá num time amador, sei lá. E, infelizmente, já que o São Paulo não quis montar uma equipe para ser campeão, bateu de frente, ninguém foi com ele, o cara se mandou e foi pro River. Uhum. Foi para lá e Teve vida a que segue, né? forçaçãozinha de barra lá e vida que segue. Mas É. enfim, Marcos Guilherme, fala aí, Kleber, o que você acha? O Marcos Guilherme, cara, foi um jogador que chegou fazendo o gol da vitória lá pra gente lá. Se não me engano, ele fez 2 gols, né, na estreia dele. Fez um de Foi cabeça, contra. Botafogo. Foi a virada histórica lá contra o O Botafogo. Botafogo tá ganhando 3-1 4-3. e viramos para 4-3. Uhum. Eu não assisti esse jogo porque eu estava viajando, mas depois eu assisti pelo YouTube, né? E, cara, o Marcos Guilherme é aquele típico jogador rápido de lado de campo que faz muita diferença num clube, porque ele tem qualidade sim com a bola no pé. Eu vi ele com qualidade. Eu não vi ele só aquele jogador que corria, corria, corria. Ele tinha Uhum. qualidade e ele tinha um bom passe e finalização. Mas também, por causa talvez do time do São Paulo montado em si, ele não tenha rendido o que muita gente se esperava que ele poderia render. E assim como outros jogadores que a gente vem comentando aqui, é mais um jogador que eu coloco nessa lista que foi uma boa contratação, sim, também, concordo, Uhum. mas não rendeu, talvez pelo time, diretoria, que também não vem ajudando, e etc. Ele já não foi por cabeça, porque ele entrava e jogava mesmo, mas a Uhum. gente via que o São Paulo não tinha aquela tática, aquele time que jogava de uma maneira, não, era tudo bagunçado. Entrava um técnico, era de uma maneira, vinha outro técnico, era de outra. Então acaba que fica difícil também até para os jogadores ganharem uma ideia de tática É. de jogo e impor dentro do campo, porque uma hora o cara joga, tem que jogar de uma forma, outra hora tem que jogar de outra, e durante o jogo não tem uma formação certa. Então, assim, poderia ter rendido muito mais no São Paulo.
O Marcos Guilherme, ele é um cara que, como posso dizer, ele jogou pouco, né, também, né? Foi pouco tempo no São Paulo. Bem, ele serviu bem para nos ajudar, né, a sair do problema. Eu não sei se você viu o gol que ele fez ele fez um gol na Libertadores aí pelo Inter, E, baita golaço que ele sai fintando na ponta e dá uma bomba pro gol. Enfim, eu acho que ele é um cara que ele tinha futebol para jogar ali. Para mim ele seria ideal aí de repente para uma substituição do Anthony, de um sim, cara hoje que ele daria que muito bem nesse tá, time. tá indo embora. Encaixaria muito bem no time, mas foi pro Internacional, enfim. A gente sabe como funcionam as coisas, É. né? O que a gente tem que entender aqui é que peso, camisa do São Paulo, se a gente for comparar, Marcos Guilherme ele seria um ótimo reserva, um bom reserva. Ele não tem aquele futebol para ser um titular, pelo menos na minha opinião, ser um titular direto do São Paulo. Mas nos últimos anos, as contratações que vem acontecendo do São Paulo, jogadores que vem jogando pelo São Paulo aí, categoria de base que não vem apresentando tantos jogadores bons aí, porque se a gente for olhar aí para o número que nós temos de jogadores na base, para o que jogador que realmente consegue vestir a camisa do São Paulo é muito pouco. Aí entra outros assuntos que a gente não vai tão a fundo, né? Porque se a gente for, a gente vai começar a falar disso e vai esquecer do outro. Mas o Marcos Guilherme, para mim, ele era um reserva imediato hoje do Antony, por exemplo. Hoje o Antony saindo, como você disse, ele já era o reserva imediato, ia entrar e daria conta do recado. Pelo menos até contratar alguém melhor. Uhum. Eu acho que é isso aí. Acho que dá pra avançar aí, Kleber. Acho que já dá pra ir pra 18 já. Você, 2018, cara, Eu vou tô ser bem com dois sincero com você. nomes. Eu só tenho Tô um. com dois nomes, porque assim, dava pra ter colocado 4 nomes, mas pra mim não merecem, não. Eu coloco só dois só. Quem que você coloca aí? Vamos ver se bate com o meu. Everton e João Rojas. Bateu, né? Bateu. É só. Porque assim, todo mundo, alguns vai falar, pô, o Nenê, o Diego Souza, não sei o que e tal. Eu falo assim, cara, eu acho que as papagaiadas que eles fizeram para contribuir para o São Paulo e para uma pré-Libertadores, sair de primeiro, sair de líder isolado para míseros quinto, sexto Simplesmente lugar que a gente quiseram terminou o Campeonato Brasileiro, derrubar o nosso técnico e prejudicou a gente. para mim não merecem nem ser citados nesse vídeo aqui, porque a gente está falando de melhores contratações e para mim pessoas que, enfim, deixa Concordo, para então lá. a gente não tem nem o que falar, bateu. É. Inclusive o Rojas estreia dando uma assistência pro Everton contra o Flamengo, que o Everton faz o gol, né? Logo Gol do Maracanã, contra o Flamengo, se não me engano, no Flamengo. retorno do Brasileirão, né? Que os dois times Só que brigavam até assim, pela liderança. isso. Mas eu vou dar um parênteses. O Everton, eu conto pelo Everton 2018, pelo que ele apresentou no início do parada antes da Copa, né? Depois da Copa ele caiu muito o futebol dele, inclusive teve algumas lesões que muitos flamenguistas falavam, né? Falaram assim, olha, o Everton é um cara que se machuca demais. Sim. Não sei o Mas que é. o São Paulo Quando, começou a quando decair, Rafa. Desculpa. uhum, O Rafa começou a decair em 2018, justamente quando o Everton se machuca. E aí eles E aí começam. na sequência teve a lesão do Rojas. Sim, que o Rojas se machuca depois. Ou seja, a gente perde os dois pontas do time. Porque quando o Everton se machuca, é até inclusive quando o Reinaldo ele é improvisado na ponta esquerda, que dá certo contra o Corinthians, e depois mantém. Aí ficou o Edmar e o Reinaldo, lateral esquerdo e Uhum. ponta esquerda. E não rendeu nos outros jogos. E manteve. Porque o Reinaldo não tem cacife para ser ponta, né? Sim. Simples assim. Naquele momento, o Aguirre, inclusive, foi muito elogiado, né? Que conseguiu extrair aí essa carta na manga, né? Do Reinaldo, mas, meu, a gente sabe que não ia ser Exatamente. aquilo, né? Mas são dois jogadores É, que a gente considera como sim, boas contratações e que a gente espera que nesse retorno agora os dois possam apresentar o futebol que apresentou em 2018. O Rojas, é, a gente tem que ter um pouco de paciência, torcedor.
Nós temos que ter, sim, ter paciência. O cara vai entrar aos poucos, vai entrar 5 minutos, 10 minutos, 15. E eu vejo ele como futuro ponta direita do São Paulo, substituto do Antony aí. Mas, Uhum. claro, nesse retorno ele vai aos pouquinhos entrando. O Everton tem que lutar para recuperar a posição dele. E acho que a gente espera, né, Rafa, que esses caras possam retornar com o futebol deles aí. É o que eu te falo, eles são um ativo do clube. Eu torço para que eles joguem bem e que rendam o que tem que render pelo investimento que o São Paulo fez. Inclusive, acho que teve agora a renovação do contrato Do do Rojas. Rojas, né, Renovou hoje, até né? 2021. E eu acho que foi uma boa, assim, o São Paulo compreendeu o lado do jogador, o jogador não machucou porque quis, Concordo. o jogador também entendeu que ele precisa ajudar o São Paulo aí, dar esse gás nesse tempo de contrato que falta, e agora é torcer. Espero que daqui por diante dê tudo certo. Exatamente. E, Kleber, eu acho que agora, sim, 2019 é o último ano de contratação, porque 20 não tivemos contratações, né? 20 só se afirmou os contratos aí de Igor Vinícius, o Volpe e o Bueno, que foi feita a troca Isso. não lembro agora o Né? centroavante que a gente deu pro Santos lá, o Raniel, É o que foi feita a Raniel, troca. isso. Mas Isso. 2019 para mim eu considero que foi o ano de contratações pontuais do São Paulo. Dos últimos 10 anos que a gente citou aí, para mim 2019 foi o ano que finalmente o São Paulo fez contratações corretas, pontuais e que sim Uhum. podem render. Esse ano O começou a Kleber, só fazer uma correção. 2018 teve o retorno do Hernanes, né? A do gente não Hernandes, mas não citou, né? citou, né? Não citamos. É, não, só coisa rápida do Hernanes. O Hernanes é um cara que sim, ele não é o Highlander, ele não parou no tempo, ele avançou um pouco mais a idade, né? O Hernanes tem minha idade, 35, 36 anos, não sei. Mas o Hernandes ele É, voltou no final do ano, não foi, Rafa, que foi acertado é, dele para 2019? ele chegou 18, aí teve, ele já começou a treinar 18 para jogar. Não. Aí o que aconteceu? Em 18 teve a parada, teve umas férias lá na China, que o Hernanes ele teve aí os 3 meses de férias lá na China. Hum. Na hora que ele acertou com o São Paulo, ele foi direto para a Florida Cup, cara. Que aí foi a cabeçada que o São Paulo deu, monstra, que o cara foi se arrastando na Ah, Florida é. Cup, não fez pré-temporada e se arrastou o ano inteiro, cara. Porque o nosso departamento de médico não tava lá essas coisas para recuperar o jogador. E a gente não fez pré-temporada. O Hernandes também não fez pré-temporada, não estava muito tempo. Ele, durante o ano, ele foi tentando ganhar um pouco de condicionamento físico, mas não se Não, firmou, né? E diferente desse ano, a gente está esperando aí o Hernanes, aquele Hernanes que ele se mostrou aí na foto aí postada na rede social, um cara fino, exato. determinado aí a pegar a posição de novo aí, porque a A gente não gente, sabe o que vai acontecer com o Igor Vinícius, né? a gente pode colocar ele como contratação para 2019 mesmo, junto Isso. com essa lista que a gente vai colocar, porque ele É. veio foi contratado no final de 2018, foi o presente até se não me engano, acho de Natal que os caras deram, que os caras fizeram um anúncio lá É. do São Paulo e é como você disse, 2019 ele já chega para jogar a Flórida, já chega para e arrebentaram com o cara não voltou como 2017 que salvou o nosso tricolor e acho que se você quiser É. citar alguma coisa, mas eu não vou nem citar porque 2017 não precisa nem falar o que o cara fez pra gente, né? Simplesmente foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, só isso. Com pouco tempo. Um pouco tempo.